boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Criança é estuprada dentro de escola. Servidor foi afastado da função, mas segue em liberdade. 3 vítimas do acidente que matou 8 pessoas no norte de Minas continuam internadas. Em BH, os motoristas estão acelerando e as infrações por excesso de velocidade já superam todo o ano passado. E atenção, a cada 5 quilômetros a mais de velocidade, a chance da vítima sobreviver diminui 30%. A crise econômica criou um quadro triste em BH. Para cada 4 moradores de rua, há apenas uma vaga em abrigos. Deputados estaduais voltam ao trabalho e na mesma tarde votaram os 12 vetos do governador, que eles demoraram 5 meses e meio para levar a plenário. No futebol, o Cruzeiro fica no empate com o Atlético Paranaense, mas garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Cientistas criam inovações, mas patentes demoram para sair. Mais de 200 mil pedidos estão na fila para serem aprovados no Brasil. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Duas carretas foram incendiadas durante a madrugada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, os criminosos teriam usado um coquetel Molotov para incendiar os veículos. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem as informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. A polícia tenta identificar esses 2 homens responsáveis por esse ato de vandalismo que ocorreu na MG 155 em Betim, na região metropolitana. As carretas estavam carregadas de minério. Os 2 homens chegaram em uma moto, renderam os 2 motoristas, então atearam coquetel Molotov nos 2 veículos que chegaram a ser destruídos pelas chamas, apesar de os bombeiros terem sido acionados. Chegaram lá, controlaram ali o restante das chamas, mas os veículos foram destruídos. Apesar do susto, nenhum dos 2 motoristas ficou ferido, não. Mais um ataque, né, Luciana? Continua com a gente aí, porque a nossa repórter acompanhou um outro assunto, que é sobre um incêndio a um ônibus no bairro Céu Azul, também aqui na capital. Luciana, a polícia já identificou aí algum suspeito? A polícia está à procura desses 2 homens também, viu, Nácia? Que foram responsáveis por mais esse ato de vandalismo. Eles atearam fogo em um veículo da linha 615, que faz o itinerário Céu Azul, estação Pampulha. Isso foi na noite de ontem. O motorista parou em um ponto para embarque e desembarque de passageiros. 2 suspeitos entraram e pediram para todos descerem do coletivo e então atearam fogo no ônibus. A polícia, então, tenta identificar esses autores e, apesar do susto, também nasce, nesse caso, ninguém ficou ferido. Medo e insegurança para todo lado, né, Luciana? Muita. Obrigada pelas informações. 58 vítimas do acidente que matou 8 pessoas no norte de Minas já receberam alta. Apenas 3 continuam internadas. Rafael Pedro Santana, de 25 anos, teve 90% do corpo queimado e o estado de saúde dele é o mais grave. O trecho da BR-251, que ficou interditado para resgate dos feridos e retirada dos veículos, foi liberado após 12 horas de trabalhos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 carros, 5 carretas e um ônibus se envolveram neste engavetamento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A crise econômica não gerou apenas o desemprego, mas aumentou o número de moradores de rua. Hoje, aqui em Belo Horizonte, tem aí cerca de 4.500 pessoas nessa condição. Mas o número de vagas nos 10 abrigos municipais é bem menor, em torno de 1.000. Ou seja, essa conta não fecha. Há pouco mais de 3 anos, pessoas em situação de rua começaram a ocupar este quarteirão fechado na Avenida Bernardo Monteiro, região hospitalar da capital. O fato deles usarem as calçadas para cozinhar, fazerem necessidades fisiológicas e ocupar o lugar de forma desordenada tem incomodado quem trabalha por ali. O aumento de assaltos na região e de roubos nos prédios aumentaram muito. Nós fizemos abaixo-assinados para 5 órgãos diferentes e até hoje eu não tenho resposta. Os documentos foram entregues aos responsáveis na esperança de uma solução. Enquanto isso, os comerciantes tentam conviver com o problema. A clientela tem se afastado um pouco? Tem. Principalmente de novembro para cá, houve uma queda muito grande. A quantidade de barraca que tem, cada dia chega mais gente, então é muito complicado essa situação. Outro ponto da capital que tem se tornado alvo dos moradores de rua é a orla da Lagoa da Pampulha.
Por aqui, até tentamos conversar com um desses moradores. Como é que o senhor faz para tomar banho? Como é que o senhor faz para... Estou fazendo um lugar ali, chama Serzão. O patrimônio cultural da humanidade tem demandado uma atenção especial, mas a situação parece não ser fácil de resolver. E o pessoal da área social da prefeitura tenta oferecer para ele todas as nossas alternativas de acolhimento e de solução para que ele possa pensar em voltar para a sua casa de origem ou ir para um abrigo, alguma coisa nesse sentido. A secretária conta que tanto na Pampulha quanto em outros pontos de BH, o trabalho tem sido intenso. Ele escolhe o que ele quer descartar, o que ele quer que a gente guarde. E o que ele quer que guarde, como sofá, alguma coisa que ele considera que tem utilidade para ele, fica no depósito da prefeitura. Ele pode retirar. O que ele não pode é permanecer com isso na calçada ou no espaço público, porque ele não pode se apropriar de forma a impedir a passagem das pessoas. O Plano Municipal Intersetorial de Atendimento à População em Situação de Rua, que foi publicado no ano passado, prevê medidas em várias áreas, como saúde, educação, moradia, inclusão produtiva e socioassistenciais. Mas enquanto esse plano não é colocado totalmente em prática, a Prefeitura trabalha outras ações. E muito deste trabalho está diretamente ligado ao plano, como a abertura de vagas em abrigos. Este aqui, perto da rodoviária, foi inaugurado há cerca de 3 meses e oferece toda a estrutura necessária para receber 120 pessoas que deixaram a situação de rua. Um trabalho ligado à equipe multidisciplinar. Por meio de vínculo de confiança, por meio de um acompanhamento sistemático, vai se trabalhando com a pessoa que está em situação de rua perspectivas de um projeto de saída de rua, né? Que pode começar com um abrigo, um centro pop, o retorno à família, né, de resgate de vínculos familiares, muitas vezes rompidos, trabalho na dimensão relacional, resgatando os vínculos e o trabalho de acesso aos direitos de cidadania. Atualmente, em Belo Horizonte, há cerca de 4.500 moradores nesta situação de rua que foram cadastrados e pouco mais de 1.000 vagas em abrigos. Mas a expectativa da Prefeitura é de aumentar estas vagas. Alcançá-los e construir um a um novos projetos de vida, ofertando essas possibilidades de acesso aos direitos de proteção social e de cidadania. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, que nos informou que o abaixo-assinado citado pela moradora não foi localizado. Já a Polícia Militar, até o momento, não se pronunciou sobre a denúncia relacionada ao aumento do número de roubos ali no entorno da Avenida Bernardo Monteiro, na região centro-sul da capital. Um crime bárbaro aconteceu na Grande BH. O corpo decapitado de um homem de 34 anos foi encontrado na manhã de hoje em Betim. Uma pessoa que passava pelo local teria visto o corpo e chamado a polícia, que, seguindo os respingos de sangue pela rua, encontrou a cabeça. O suspeito de ter cometido o assassinato foi identificado, mas ainda não está preso. Mais um caso de pedofilia foi registrado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Na sexta-feira passada, você acompanhou aqui a notícia do pai que confessou ter estuprado 3 filhos. O caso de hoje aconteceu dentro de uma escola. O suspeito foi afastado, mas a escola não informou qual é a função dele. Assim como o pai, esse servidor também não está preso porque não houve flagrante. Mãe não se conforma que o filho de apenas 3 anos tenha sido estuprado dentro da escola. A telefonista de 24 anos preferiu não se identificar, mas contou como descobriu. Fui dar banho nele, ele não queria tirar a roupa, sentindo dor no bumbum, dizendo que um tio da escola tinha feito dodói nele. Crime aconteceu na semana passada nesta instituição da rede municipal. A família procurou a direção para fazer a denúncia e a assessora da Secretaria de Educação esclarece que providências foram tomadas a partir de então. O servidor ele foi imediatamente afastado de suas funções na unidade escolar em que atuava. Caso seja constatado pela Polícia Civil que realmente o fato ocorreu, será instaurado um inquérito administrativo e apurado pela
pela Prefeitura. Diante da situação, Delegacia de Proteção à Família e Conselho Tutelar foram acionados. E a oitiva dessa criança já é instaurado um procedimento para que a gente possa apurar se realmente o fato ocorreu ou não, né? E aí as demais pessoas aí envolvidas, né, nessa situação serão ouvidas aqui na delegacia. E aí ele vai ser encaminhado para todas as para a rede de proteção em relação ao abuso sexual, para o acompanhamento dele, da família. Eu prometi para ele que ele nunca mais ia para essa escolinha, porque ele ficou todo feliz, sabe? Então eu espero, sinceramente, eu só sinto que alguma coisa tem que ser feita e eu espero que seja feita. Os motoristas belo-horizontinos estão dirigindo em velocidade mais alta. O número de multas aplicadas de janeiro a junho já supera todo o ano de 2017. O excesso de velocidade é a infração mais registrada pelo Detran e os riscos são grandes. À medida que o carro vai andando mais rapidamente, o risco dos danos para a vítima aumentam, seja no caso do próprio motorista ou de um pedestre atropelado. A cada 5 quilômetros, veja essa conta, a mais de velocidade, a chance da vítima sobreviver diminui 30%. O excesso de velocidade é a infração de trânsito mais registrada pelo Detran de Minas Gerais. No último ano, os radares do estado registraram quase 3 milhões de veículos transitando em velocidade superior a 20% do limite. Efetivamente, o que mata num acidente de trânsito é a velocidade. Quanto mais alta a velocidade dos veículos, maior o potencial de morte que um acidente traz consigo. As infrações por se transitar acima da velocidade permitida têm se tornado mais frequentes. Aqui na capital, por exemplo, as multas aplicadas somente este ano já são maiores que as autuações dadas em todo o ano passado. Foram 270 mil multas contra 245 mil em 2017. Os números altos também são consequência da quantidade de radares, que aumentou nos últimos meses. O valor das multas varia entre R$ 130 e R$ 880, dependendo da gravidade da infração. E ela é medida de acordo com a quantidade excedente. Até 20% do limite, mais de 20% e velocidade superior a 50% do permitido. Mas os aparelhos precisam ser entendidos como algo educativo. O radar tem duas funções muito interessantes, né? Primeiro, que ao reduzir a velocidade, ele salva vidas. E a outra questão é que ele ajuda a organizar o trânsito. A gente tem exemplos em Belo Horizonte da Avenida Antônio Carlos, que tem o trânsito muito mais fácil de lidar, porque a velocidade é baixa por causa da quantidade de radares, do que, por exemplo, em lugares onde a velocidade é liberada, todo mundo está costurando, é mais perigoso e mais desorganizado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as chances de um pedestre morrer se for atropelado por um carro a 50 km por hora são de 20%. Mas se o motorista estiver a 80 km por hora, a probabilidade sobe para 60%. Thales teve sorte de nenhum acidente ter acontecido com ele. Foram 15 multas nos últimos anos, até que o jovem perdesse a carteira. Sempre saía atrasado, sempre saía na correria e acarretou de ocorrer essas multas, né? Então, assim, tive muito ponto por excesso de velocidade e perdi minha carteira, tive que entregar o Detran, vou ter que fazer toda a reciclagem novamente. Impulsionado pelas multas e pela impossibilidade de dirigir, Thales tomou uma atitude e mudou de vida. Ele comprou uma bicicleta, o que fez bem para o bolso e para a saúde dele. Reduzi totalmente a minha vida, questão de multas, questão de percentual de gordura, que eu perdi muito também. Eu estava com 90 quilos até setembro do ano passado, e não passou nem um ano direito, eu perdi 8 quilos, assim, só de bicicleta. E durante os 5 dias, bicicleta, e os finais de semana, quando eu tenho que sair com a minha esposa, aí ela vai dirigindo, eu não dirijo mais. A terça-feira foi diferente na Assembleia Legislativa de Minas. Após 5 meses e meio, sem votar nada, mas nada mesmo, os deputados estaduais voltaram ao plenário. Os 12 vetos do governador Fernando Pimentel, que travavam a pauta, foram finalmente votados. Entre eles estão a chamada Lei dos Precatórios, que autoriza o governo a contrair empréstimos para pagar custas judiciais, e a PEC 49, que garante aumento automático de salário para os professores da rede estadual. 2 vetos foram derrubados pelos deputados. Um deles é que os agentes socioeducativos passam a ter o direito de portar arma fora de serviço
e outro é a mudança na tabela de vencimento de policiais civis e militares. Esses projetos voltaram para ser sancionados aí pelo governador Fernando Pimentel, que tem prazo de 48 horas para fazer isso. Se não fizer, o presidente da Assembleia, Dalclever Lopes, poderá sancionar. Agora, os deputados precisam votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aprova os gastos e investimentos previstos pelo governo de Minas, isso até amanhã, ou não poderão sair de férias. Estão abertas as inscrições para o FIES do segundo semestre. O programa de financiamento em universidades privadas oferece 155 mil vagas por meio das notas do Enem. O valor máximo das mensalidades subiu para R$ 7 mil, o que passa a atender cursos mais caros, como o de medicina. A Ana Luísa está no 6º ano consecutivo de cursinho, quer fazer medicina. Hoje, a primeira tarefa do dia foi completar o formulário de inscrição no FIES, o programa de financiamento do governo federal. Eu nunca cogitei o FIES até então, só que na minha situação de 6 anos de cursinho, acredito que o FIES seja uma boa opção, sim, até pela grande oferta que o governo está oferecendo para a gente, as opções de financiamento diversas que estão tendo. A partir de agora, o teto de financiamento passa de R$ 30 para R$ 42 mil por semestre, o que permite que cursos mais caros, como o de medicina, sejam pagos com o FIES. Essas novas modalidades do governo de auxiliarem a pessoa a ingressar na faculdade pagando menos, está ajudando muita gente a se formar, coisa que eu acho que não acontecia há 10, 20 anos atrás no país. Para o segundo semestre, estão disponíveis 155 mil vagas. Podem concorrer estudantes que participaram do Enem entre 2010 e 2017, com nota mínima de 450 pontos, sem zerar a redação. Quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa pode financiar as mensalidades do curso sem juros. Estudantes com renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos por pessoa farão financiamento com a intermediação de bancos que irão determinar a taxa de juros. As inscrições devem ser feitas pela internet até às 11h59 da noite deste domingo, dia 22. O resultado será divulgado dia 27 deste mês. O beneficiário começa a pagar o financiamento assim que se forma e quem estiver empregado terá as parcelas descontadas em folha. Servidores dos Correios protestaram hoje na porta da Agência Central em Belo Horizonte. Os trabalhadores querem saber onde está o dinheiro do Instituto de Previdência Complementar, o Postales, criado na década de 1980 para garantir a aposentadoria deles. Segundo a ADCAP, a Associação dos Profissionais dos Correios, para cobrir o rombo de cerca de 10 milhões de reais, os empregados e aposentados estão precisando fazer contribuições extras. Os Correios ainda não se manifestaram sobre o assunto. E depois do intervalo, a gente fala de esporte. O Cruzeiro empata com o Atlético Paranaense, mas já garante a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O fim da Copa é recomeço para os campeonatos nacionais, isso em todo o mundo. O Cruzeiro jogou ontem na primeira leva de jogos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e mesmo empatando, garantiu classificação para as quartas de final. O primeiro tempo foi modesto. O Cruzeiro teve essa chance em que Paulo André quase marcou contra, mas foi Fábio que trabalhou na sequência. Depois, Rafael Sobis acertou um chutaço e Santos se esticou todo para fazer a defesa. As emoções ficaram mesmo para o segundo tempo. Mano Menezes colocou Raniel, David e Robinho no jogo. Na primeira chance de Raniel, a torcida pediu pênalti, mas o garoto ganhou mesmo, foi um cartão amarelo. Na sequência, Edilson encheu o pé. Santos de novo fez boa defesa. A Raposa seguia tentando. De novo com o Raniel, defesa de Santos. Até que aos 40 minutos, contra-ataque celeste. Edilson achou o Raniel, que tocou para Robinho, deixar a Arrascaeta na boa para fazer Cruzeiro 1-0. A conta só não aumentou porque Santos pegou o chute de Robinho. Mas o Furacão era valente e buscou o empate com Bergson, que entrou no segundo tempo. Final de jogo 1-1, mas no agregado deu Cruzeiro 3-2. Valeu o resultado construído lá em Curitiba. Vitória celeste por 2-1. Agora o adversário é o Santos, que só esperava
pelo vencedor do duelo, Cruzeiro e Furacão. O jogo de hoje era um jogo perigosíssimo, não pelo adversário só, pela circunstância do jogo. Ninguém sabe como as equipes iriam voltar, você não tem parâmetro. No nosso caso, não sabemos nem como o Atlético iria jogar, porque está com um técnico novo, mudou bastante. E o Cruzeiro fez um bom jogo, fez um jogo equilibrado, um jogo maduro, um jogo consciente. Foi apertando até marcar o seu gol. E não sai com a vitória por esses detalhezinhos do jogo. Mas hoje não precisava a vitória. Hoje precisava a classificação. Ela veio com empate e eu saio satisfeito. 5 homens foram presos na madrugada desta segunda-feira por suspeita de participar da briga entre torcedores do Cruzeiro e do Atlético. Isso aconteceu no bairro São Pedro, região centro-sul de BH. De acordo com a PM, o coletivo da linha 3030 foi invadido por torcedores do Atlético na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Carregando pedaços de pau, eles ameaçaram bater no motorista caso ele fechasse as portas. Dentro do ônibus havia torcedores do Cruzeiro e um deles ficou ferido, sendo encaminhado para o Hospital João 23. E o Atlético entra em campo amanhã para enfrentar o Grêmio pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo joga desfalcado, mas com disposição. E quem traz os detalhes é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. André, o técnico Thiago Largue já definiu quem que vai entrar aí na cobiçada vaga do Roger Guedes, que foi para a China? Pois é, oficialmente não, né, Inácia? Faz aquele mistério, digamos assim, porque é uma parada duríssima jogar contra o Grêmio, atual campeão da Libertadores, lá em Porto Alegre. Mas tudo indica e vai ser o Xará, né, o que é o colombiano, principal reforço dessa janela aí para o Atlético. Foi um jogador realmente que veio por um valor até alto, digamos assim. Era um grande destaque do time dele, o Júnior Barranquilla, lá da Colômbia. E vai ser realmente esse jogador que vai ocupar. Vamos esperar essa estreia para ver se o Xará vai jogar tão bem quanto o Roger Guedes vinha jogando. Bacana, e amanhã você volta analisando. Obrigada, viu? Com certeza. E amanhã será a vez do América voltar a jogar depois do recesso da Copa. O time vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão às 7h30 da noite. Um clássico. E vamos te contar tudo, claro, na sexta-feira. Pausa nas notícias do dia para a crônica do jornalista Paulo Navarro. O tema de hoje é o valor que damos a tudo que é escasso. Olá, tudo que é bom dura pouco, o que é raro é caro. Já cantava Vinícius de Moraes, a gente mal nasce e começa a morrer. Por isso, a Copa do Mundo é tão boa. Se acontecesse todo ano, não teria a mesma graça, o mesmo valor. Por isso, a vida é tão linda. A vida não acontece de 4 em 4 anos. Acontece todos os segundos, mas o tempo não para. É curto, não para de passar. Só os vampiros sabem como é chato ser imortal num mundo onde tudo acaba. Viver eternamente seria um castigo, mas ninguém quer envelhecer nem morrer. E, voltando a Vinícius de Moraes, cuidado, amiga, a vida é para valer e tem uma só. A vida não é brincadeira, a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E Gilberto Gil completou, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. As férias estão aí e são boas como a vida e a Copa do Mundo, porque passam rápido. Não tem pão, come brioche. Não tem verão na Croácia ou em Paris, curta aqui e agora. O importante é desligar para ligar e continuar o show da vida. Então, para não ficar dúvida, o jogo do América contra o Cruzeiro, o clássico, vai ser na quinta-feira no Mineirão. Bom, e a gente vai falar no próximo bloco que a Praça da Liberdade fechou o trânsito de pedestres para dar início às obras de revitalização. Mais de 200 mil pedidos de patentes estão aí na fila para aprovação no Brasil. A demora causada pela falta de funcionários e excesso de burocracia impede a inovação, deixando o país ainda mais atrasado na corrida tecnológica em relação às nações desenvolvidas. Já são 5 anos de espera neste laboratório pela patente de um medicamento que poderia ajudar homens que sofrem com a dificuldade de ereção. Testes mostram que o produto feito a partir do veneno de aranha não apresenta efeitos colaterais como o aumento da pressão arterial. Mas sem a patente, fica difícil atrair parceiros para investir no projeto. Sem a patente, a indústria farmacêutica não se sente atraída e não vai nos dar nenhum investimento para o desenvolvimento da pesquisa. Uma pesquisa para, a partir de um produto desse chegar até um medicamento, demanda milhões de dólares, até 500 milhões de dólares ou mais. A patente garante o direito de exclusividade para produzir e colocar à venda uma invenção.
O pedido deve ser feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. São 20 anos de exclusividade para explorar o produto. A demora para conseguir uma patente no país chega em média a 10 anos, tempo 3 vezes maior do que na China, por exemplo. No Brasil, são apenas 458 examinadores para analisar mais de 200 mil processos que estão na fila. A previsão é que em 2029 sejam 350 mil pedidos aguardando por avaliação. A demora também traz problemas para instituições de ensino e pesquisa, como o FMG, líder nacional com 86 pedidos de patente em 2016. Quanto mais examinadores tivessem, mais rápido ficaria essa análise. Então, seria talvez interessante aumentar o número de examinadores no INPI. Só neste laboratório da UFMG são 6 pedidos de patente. Um deles é para esta armadilha que captura larvas do mosquito da dengue. Produzir patente é importante para o país. Giram riquezas para o país. Giram empregos, giram royalties para as universidades, giram também impostos. Tudo isso gera riqueza. Uma nova etapa das obras de revitalização da Praça da Liberdade foi iniciada hoje com o fechamento da circulação para pedestres. A praça terá o coreto e a estátua da ninfa restaurados, vai ganhar piso especial na pista de caminhada e novo sistema de iluminação. O mobiliário urbano também será substituído e os jardins recuperados. Serão investidos aí mais de 5 milhões de reais e as obras devem ser concluídas até novembro. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e atenção e amanhã a gente se encontra. Até lá e boa noite.